Olá! Abrir uma empresa não é tarefa fácil. Além de elaborar o plano de negócio, é preciso decidir se vai empreender sozinho ou com sócios, definir a natureza jurídica, o regime tributário, fazer o registro na junta comercial, enfim, uma burocracia danada que costuma dar muita dor de cabeça. Planejamento é fundamental e muita gente acaba se atrapalhando nesse processo ou esquecendo dos trâmites obrigatórios. O resultado costuma aparecer mais à frente. Segundo o IBGE, 60% das empresas fecham antes de completarem 5 anos. No caso dos microempreendedores individuais, esse número pode chegar a 30%. Para entender melhor como funciona a burocracia para abrir uma empresa e buscar caminhos para facilitar a vida do empreendedor, como, por exemplo, aprender sobre planejamento estratégico financeiro, nós recebemos aqui no programa Negócios em Debate a consultora do Sebrae, Sueli Lira. Sueli, muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui com você. Espero hoje, ensinar um pouco sobre o processo de abertura de empresa e também demonstrar que a legalização é o melhor passo para você se estabelecer no mercado. E qual que é o primeiro passo, então, para a gente abrir uma empresa? Perfeito, Pedro. Importante, o empreendedor elaborar um plano de negócio. Então, um planejamento. O primeiro passo, com certeza, é o planejamento. Por quê? Se eu não sei aonde que eu quero chegar, qualquer lugar que eu chegar vai ser bom. Então, para isso, eu preciso saber aonde eu quero chegar e o que eu preciso para chegar até lá. Então, saber onde vão estar meus fornecedores, quanto vai custar meu custo do meu produto, do meu serviço, quanto tempo eu vou despender para isso, se eu vou precisar de uma equipe, onde vão estar meus clientes, então qual vai ser realmente o meu foco de mercado. Então, se são mulheres, homens, é o meu bairro, é o meu estado, é o meu país, vai ser de todas as idades. Então, eu preciso estabelecer que tipo de público eu quero atingir. Também preciso entender por que o cliente vai querer escolher meu produto, o meu serviço, qual vai ser o meu diferencial no mercado. É muito importante também eu conhecer todos os meus, digamos, as outras pessoas que estão no mercado, meus concorrentes. Então, o concorrente sempre vai nos dar tantas dicas boas, valiosas do que fazer, do que não fazer. Então, com certeza, o primeiro passo fundamental é o planejamento e eu conhecer o mercado referente à empresa. E qual a sua dica para fazer esse planejamento? É uma planilha, é uma cartilha? Existe uma cartilha com o passo a passo, com todas essas regras? De que forma fazer isso? Então, hoje lá no Sebrae a gente tem algumas metodologias de planos de negócio. Tem tanto um sistema que tu pode fazer um plano de negócios, quanto algo mais visual, que é o Canva, que tu vai estar desenhando isso com post-it. Então, na verdade, vai depender muito da forma como a pessoa prefere, se identifica mais, Tem gente que prefere mais na mão, no caderno, na caneta, tem gente que já prefere mais no computador, no sistema. Então, tem várias formas, Tem que ver qual é a forma que o empreendedor se identifica mais. É importante decidir se vai empreender, por exemplo, sozinho ou com sócios? Com certeza, Pedro. Até eu ia falar assim, no planejamento, isso mesmo, perfeito. A gente precisa ter o quê, Eu definir se eu vou ter um sócio ou não. Principalmente, porque sempre a gente brinca muito, a gente ouve falar que a sociedade é igual a um casamento. E não deixa de ser, porque tem um contrato, Então, é sim um casamento. Então, se você for decidir ter um sócio, você tem que conhecer muito bem o que cada um vai estar, qual o papel de cada um nessa sociedade, porque é um casamento sim. Então, para fazer dar certo, tem que haver confiança, cumplicidade, comprometimento e o papel muito claro de cada um. Então, muitas vezes, o legal de ter um sócio é que um pode complementar o outro. Então, às vezes, um é muito bom na parte de finanças, de marketing, conhece muito bem do produto, o outro entende de outra parte. Então, essa complementação, ela é fundamental, mas isso está muito claro e definido desde o princípio, para não dar uma dor de cabeça depois. Então, sim, é importante definir se você vai abrir de forma individual, Hoje, se a gente falar na parte nos nomes burocráticos, na natureza jurídica, que é o formato jurídico que eu vou formalizar minha empresa. Então, que tipo de regras e normas que eu tenho que seguir conforme o Código Civil? Então, se eu for abrir individual, eu posso abrir de forma como empresário individual, que é uma natureza jurídica, ou uma sociedade limitada unipessoal.
E nessas formas jurídicas, né, individuais, o empresário individual, ele está diretamente ligado, o CPF, ao número do CNPJ. Ou seja, o eu empresário, né, que é o quê? A pessoa física, ela está diretamente ligada na pessoa jurídica, naquele número de CNPJ que ela abre. Ou seja, os meus bens pessoa física podem se misturar com os bens da empresa. Pois é, como é que o empreendedor, esse futuro, né, empreendedor, enfim, sabe o regime tributário em que ele vai se enquadrar, em que ele tem que se enquadrar? Como é que ele define isso? Isso. Primeiro, ele começa definindo bem essa questão da natureza jurídica dos sócios, né? Então, se ele for abrir de forma individual, ele pode ser um empresário individual, que daí a empresa está diretamente ligada ao CPF, ao CNPJ. Ele também pode abrir uma sociedade limitada unipessoal. Essa é uma natureza jurídica, né, que foi permitida desde 2019, da Lei da Liberdade Econômica. Antes ela não era permitida, né? Antes uma sociedade ela tinha que ter 2 ou mais sócios. Agora você consegue abrir individualmente, mas com característica de sociedade limitada. Como? Você resguarda os seus bens pessoais da empresa. Então você separa os bens pessoais dos bens da empresa. Então, hoje, isso te resguarda juridicamente. Além da natureza jurídica, o que é fundamental? Se eu definir a atividade que eu vou exercer, né, Pedro? Eu quero abrir uma mercearia aqui na esquina, né, aqui do estúdio. Então, eu quero abrir uma mercearia em determinado local com determinada atividade. Eu preciso fazer uma consulta na prefeitura, uma consulta prévia de viabilidade, que é o quê? Eu pergunto se é permitido naquele local aquela atividade. Por quê? Porque os municípios têm planos diretores, zoneamentos que são permitidos somente comércio. Não é em qualquer lugar, né? Não é em qualquer lugar, somente indústria, áreas mistas, onde eu posso residência e alguns tipos de comércio. Então, antes de eu pegar, investir, né, fazer um contrato de locação às vezes de 1 ano, quebrar a parede, fazer toda uma reforma, eu preciso saber se naquele local é viável aquela atividade. Então, depois do plano de negócios, o segundo passo é essa viabilidade. Porque cada município, né, os municípios acima de 20 mil habitantes, eles são obrigados a ter um plano diretor, que é determinar o que cada zoneamento permite. Então, fazer a consulta no seu município para ver se naquele local é permitido determinada atividade. E também, né, junto do planejamento, eu vou verificar se eu for trabalhar com um local de atendimento ao público, se naquele local vai ter realmente o público que eu quero. Se eu vou trabalhar de forma digital, então, na verdade, é mais um local mesmo que eu preciso ter o meu estabelecimento. Então, não vai importar muito essa questão. Você falou da questão de separar a conta pessoal da conta da empresa. Isso. Vocês observam muito problema em relação a isso, das pessoas não fazerem essa divisão? Eu acho que isso é um dos principais problemas, se não o principal, tá? Até ali você falou dos 60% das empresas que acabam, né, fechando ou tendo problemas. Então, assim, isso é um principal. Por quê? Eu misturo a minha conta da pessoa física com a minha conta da pessoa jurídica. Eu não sei o que está com prejuízo, né? Se é a minha pessoa jurídica ou se é a minha empresa. Se quem está gastando muito é a minha empresa ou a minha pessoa física. E às vezes, né, Pedro, a gente trabalha com vários tipos de produtos e serviços e se eu consigo saber qual é o lucro de cada produto e cada serviço, eu posso saber o que está me dando rendimento e o que não me está. O que eu preciso melhorar, que tipo de fornecedor eu preciso trocar. Agora, se eu misturo tudo, eu não sei a realidade. E esse é o maior problema. Então, o fundamental para você ter sucesso no seu empreendimento é desde o momento que você abrir a sua empresa, você ter uma separação da sua pessoa física da sua pessoa jurídica. Você determinar que a sua empresa vai distribuir um lucro ou distribuir um prolabore, um rendimento para o sócio fixo. E que o que sobrar, né, vai ficar ali como fundo de investimento da empresa, como fluxo de caixa, para você conseguir sempre investindo. Não dá para sair gastando tudo não, né? Não dá, mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente teve aí os últimos 2 anos aí de pandemia, a gente não sabe o dia de amanhã. E eu ia te perguntar até sobre isso agora. Com a pandemia, muitas empresas fecharam as portas, mas outras tantas abriram também. A gente viu surgir muitos empreendedores.
Você percebeu aqui na nossa cidade, no nosso estado como um todo, já que estamos falando para todo o estado, houve abertura de empresas mais em que áreas nesse período aqui em Santa Catarina? Olha, Pedro, o impressionante foi como o empreendedor ele é forte, né? Então, ele se reinventou nessa pandemia. Então, muitas empresas na área de alimentação começaram a fazer entregas que não faziam, né? Muitas empresas também na área de tecnologia, marketing, a gente viu aí como estourou as redes sociais, os cursos, né, via internet, então EAD, né? Muitas pessoas se capacitaram, então muitas empresas se formaram nesse quesito. Hoje, a área que mais domina, né, no nosso estado ainda continua sendo na área de estética, beleza, área de alimentação, área de comércio, área de marketing e promoção de vendas. Então, são as áreas que acabam mais dominando. Então, eu acredito que o empreendedor, ele aprendeu a se reinventar, né? Claro que foi uma questão meio que obrigatória, mas ele aprendeu a mexer com as redes sociais, a trabalhar com plataformas digitais, promoções, como eu vou vender um produto, um serviço aí às vezes com mais prazo, entregando com maior tempo, de formas diferentes. Então, eu acho que foi bem importante, porque a gente também precisava se adaptar a uma realidade que é o digital. Vamos entender um pouquinho melhor ainda como elaborar o contrato social e também tem que ter registro na junta comercial. Como é que eu faço isso? Então, Pedro, depois que eu definir, né, se eu vou ter sócio ou não, né, então eu vou definir a minha natureza jurídica. Definindo a natureza jurídica, eu vou definir também, claro, a atividade que eu vou desenvolver. Então, eu vou lá no CNAE, né, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que é emitido pelo IBGE, e defino qual o meu objeto social, então com o que eu vou trabalhar. Defino o endereço, se eu vou precisar de um endereço realmente para exercício da atividade, ou se eu vou ter um endereço só para fins de correspondência, vou usar na minha própria casa. Determinadas atividades também não podem ser, como você já havia comentado, serem realizadas em área comercial, em alguns tipos de lugares, né? Isso, se eu for fabricar alguma coisa que vai dar algum tipo de ruído, barulho, então eu não vou poder fazer em qualquer local. Mas às vezes eu vou trabalhar com atividade como consultoria, instrutoria, que eu vou nas próprias empresas ou que eu faço online, então eu posso também colocar meu endereço residencial. Então, definindo isso e definindo o valor inicial de investimento, que é o valor do meu capital social, com todas essas informações, eu vou fazer um registro, né, na junta comercial, vou fazer um contrato social com todas essas informações. Então, nome da empresa, sócios, objeto social, endereço, valor de investimento. Eu faço um registro na junta comercial, então hoje eu tenho um registro aqui na junta comercial do estado de Santa Catarina muito rápido, tá? Em horas eu tenho aí minha empresa formalizada e o meu CNPJ ativo. E daí depois do meu CNPJ ativo, eu tiro os meus alvarás e licenças no município. Nós temos aí atividades que estão dispensadas de alvará no nosso estado. Eu ia te perguntar sobre a inscrição estadual e municipal. Passa por aí? Vamos definir certinho o que é cada uma delas? Perfeito. Depois do CNPJ aberto, né, toda empresa, independente da atividade, ela precisa ter um registro no município, que é a inscrição municipal. Então, o município precisa saber que essa atividade está sendo desenvolvida no município. Então, ele faz um cadastro municipal. Esse cadastro municipal, para as atividades de serviço, ele permite o empreendedor emitir nota fiscal de serviço junto ao município. E as atividades de comércio, além do cadastro no município, elas também precisam ter o cadastro no estado. Então, as atividades de comércio e de indústria. Então, depois que eu formalizei na junta comercial, eu tenho o meu CNPJ ativo, eu faço o cadastro no município e já faço o meu cadastro no estado para as atividades de comércio e indústria. Daí o cadastro no estado é que vai permitir a emissão de nota fiscal para as atividades de indústria e de comércio. Nós temos uma pergunta de telespectador aqui, né? Muita gente acredita que deixar de ser MEI vai implicar em aumento de tributos quando passa, por exemplo, para uma microempresa, né, ME. É verdade isso? Como é que funciona? Realmente vai ter um acréscimo, né? Então, hoje o microempreendedor individual, né, a forma gratuita de formalizar a empresa, né? Então ele formaliza ali em minutos pelo portal gov.br/MEI. Então ele tem o CNPJ dele aberto e ele tem um custo fixo mensal que vai variar entre R$ 60 e R$ 66,60. Então o valor dele é fixo. Independente dele faturar R$ 1.000 no mês ou 6.000,
ele vai pagar todo dia 20 o valor de 60 e poucos reais. Quando ele migra para a categoria de microempresa do Simples Nacional, daí ele já vai pagar o imposto, né, de acordo com a alíquota do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, hoje, nós temos 5 faixas de impostos, Pedro. Então, já complica um pouquinho mais. A faixa 1 é atividade de comércio. A faixa 2 é atividade de indústria. A faixa 3, 4 e 5 são de tipos de serviço. Então, o Simples Nacional, o imposto inicial, ele vai variar entre 4% a 6% sobre o que eu faturar. Então, tem essa diferenciação, porque o MEI, ele tem um limite de faturamento que é 81 mil no ano. Faturando até 81 mil, ele sabe que ele vai pagar todo dia 20, 60 e poucos reais. No Simples Nacional, ele vai pagar ali na primeira faixa de imposto, que é quem fatura até 180 mil no ano, ele vai pagar entre 4% a 6% sobre o valor de faturamento. Um exemplo, esse MEI, né, que migrou, né, para outra faixa da microempresa do Simples, faturou 10 mil no mês. Ele vai, digamos que ele fosse uma atividade de comércio, ele ia pagar 4% sobre os 10 mil. Daí já daria o imposto aí do Simples Nacional, que é uma única guia, que vai vencer também no dia 20 de 400 reais. E a gente vai querer entender melhor os tipos de empresa no próximo bloco, mas antes da gente encerrar, vamos conversar mais um pouquinho sobre essa migração. Ela é automática? Quando que o MEI passa para outro estágio? Ele tem que pedir essa passagem ou se ele alcançou ali o valor que ele tinha, automaticamente o sistema já o inclui numa outra fase? Ótima pergunta, Pedro. Essa é uma pergunta bem comum do empreendedor, né? O que acontece? Quando ele ultrapassa o limite do faturamento, ele é obrigado a fazer um desenquadramento. Ele faz um comunicado no portal da Receita Federal, desenquadrando, dizendo que ele está desenquadrando no microempreendedor individual porque ele ultrapassou o limite de faturamento. E a partir desse momento... Ele recebe uma notificação? Ele não recebe. Não? A Receita Federal diz que ele é que tem que fazer o comunicado. Mas se ele não se ateve? Se ele não fizer esse comunicado, que é obrigatório, ele pode ser excluído daí pela Receita Federal, ou pela Receita Estadual, ou pela Receita Municipal. Não, eu digo, daqui a pouco ele não percebeu que ele já passou da cota que ele poderia, né? Isso. Aí, em algum momento, ele vai receber uma notificação? Vai receber, e daí até é complicado, porque às vezes a Receita Federal, ou a Receita do município, ou a Receita do Estado, ela descobre isso depois, 1, 2 ou 3 anos depois, e ela vai lá e te desenquadra retroativo. Daí complica muito a situação. Por isso, o controle financeiro é o segundo passo muito importante que o empreendedor tem que ter, né? Além de separar a conta pessoa física da jurídica, é ele fazer esse controle de quanto ele está faturando com a empresa dele, né? Por quê? Porque se isso acontece, ele pode sim ser, se ele não fizer esse comunicado, se ele não for lá informar, qualquer uma das receitas, né, a nível federal, estadual ou municipal pode fazer isso, isso vai prejudicar ele. Mas isso não deveria ter, na verdade, uma notificação, assim, o MEI hoje pode atingir 80 mil... 81 mil. 81 mil. Isso. A partir do momento que ele alcança, ultrapassa essa margem, ele não deveria ser notificado de que ele... O ideal seria, daí, o que acontece na prática, né? Às vezes, o próprio Estado faz algum tipo de ação, quando a atividade é de comércio e indústria, e às vezes o próprio município faz esse controle e acaba fazendo essa notificação, mas não é uma prática, digamos, obrigatória. O obrigatório, como a questão do microempreendedor individual, ela é autodeclarada, né? Porque o MEI, quando ele faz a declaração dele, ele autodeclara quanto ele faturou, ele não precisa apresentar a nota fiscal. Que o MEI está dispensado até de emitir nota fiscal quando ele vende ou presta serviço para pessoa física. Então, é autodeclarado. Por isso que a Receita Federal fala que ele tem que fazer esse desenquadramento, esse comunicado. Alguns municípios e estados têm essa boa prática. Até o Sebrae tenta trabalhar isso com o município e com o estado, para ter essa boa prática. Mas não dá para ficar esperando isso, porque senão o empreendedor pode se prejudicar. É bastante coisa, né? No próximo bloco, a gente vai entender melhor os tipos de empresa e as responsabilidades que cada uma exige. Nós voltamos já já.
Estamos de volta e hoje aprendendo um pouco mais sobre a abertura de uma empresa. Sueli, quais são os tipos de empresa? Pedro, hoje, né, a forma que tu pode abrir um CNPJ, né, a gente vai definir por portes, né, então a gente tem a microempresa, que é a empresa que fatura até 360 mil no ano, e dentro da microempresa a gente tem uma subcategoria que é o microempreendedor individual, que é muito famoso hoje, né, a gente tem aí mais de 13 milhões de CNPJs ativos no nosso país, então aí, empresa de pequeno porte, que daí são empresas que faturam até 4 milhões e 800 no ano. Só relembrando, o MEI até quanto? 81 mil bruto no ano. A microempresa, né, até 360 mil bruto no ano. Daí o MEI é uma subcategoria da microempresa, que fatura até 81 mil no ano. A empresa de pequeno porte pode faturar até 4 milhões e 800 no ano. E médio e grande porte, acima de 4 milhões e 800. Daí, além da definição de porte, que é pelo faturamento, daí eu vou definir a natureza jurídica, se eu for empresário individual, sociedade limitada, às vezes eu quero abrir uma associação que vai ser sem fins lucrativos, uma instituição religiosa, daí são formatos jurídicos. E além disso eu vou escolher o regime tributário. Então, como que essa empresa vai recolher os impostos? Então, hoje nós temos 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. O Simples Nacional, daí ele tem uma subcategoria, que é o CIMEI, que é o Simples para o microempreendedor individual, que daí o MEI, né, ele recolhe um imposto fixo mensal, que vem sempre no dia 20, daí o valor é fixo. O Simples, ele tem uma tabela fixa de imposto, né? Ele aí tem 5 tabelas de acordo com as atividades, e daí o imposto ali, a primeira faixa de imposto vai variar de 4% a 6% de acordo com a atividade. O lucro presumido e o lucro real, na verdade, todos esses regimes tributários, eles englobam todos os impostos, que é o PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, Imposto sobre Serviço, ISS e ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Só a questão que no Simples, tu paga tudo isso numa única guia. E já no lucro presumido e no lucro real, você paga essas guias daí separadas. Então, hoje o regime tributário que mais, né, temos as empresas recolhendo os tributos no país é o Simples Nacional pela sua simplicidade e o Simples do MEI, né? Que daí é um valor fixo e o menor hoje no mercado. Você falou do montante total por ano de cada categoria. Muita gente tem dúvida, principalmente microempreendedor individual, sobre a sua cota mensal ali. No caso, eu posso um mês gastar um pouco mais e depois compensar no outro mês para fechar aquele montante que eu tenho por ano? Ou não, eu tenho que... Como é que eu faço essa divisão? Perfeito, Pedro. E isso é muito importante para o empreendedor, né? Ele pode, né? A média é R$ 6.750 mês. Só a questão que não tem problema se num mês ele fatura 1.000, no outro mês ele fatura 5.000, no outro 10, no outro 3, no outro 500. Não ultrapassando o limite do ano, não tem problema nenhum, tá? Que é o 81 mil bruto no ano. Vamos falar um pouquinho mais sobre nota fiscal. Você até citou antes no outro bloco, mas o MEI, então, ele não é obrigado a emitir uma nota fiscal, mas, por exemplo, comprou uma mercadoria e a pessoa pediu, não, eu gostaria de uma nota fiscal. Daí, nesse caso, quando há uma cobrança, aí ele tem, ou mesmo assim ele não é obrigado a emitir a nota? Pela Receita Federal, a Receita Federal não vai multar ele ou nem prejudicar, né, notificar ele porque ele não emitiu nota fiscal, porque a legislação dele, a Lei Complementar 123 de 2006, dá esse direito a ele não emitir nota fiscal. Mas, em contrapartida, nós temos a legislação do Código de Defesa do Consumidor, que diz que ele tem direito a uma nota fiscal quando ele quer. Então, o que acontece? A gente tem ali conflito de legislação, né? O que a gente sempre fala para o empreendedor? Tem a nota fiscal, porque se o cliente quiser, é um direito dele. Ele não está obrigado pela questão tributária da nossa legislação tributária, mas ele, como contribuinte, ele tem direito, como consumidor, ele tem direito à nota fiscal. Então, o correto é emitir essa nota fiscal se o contribuinte, né, se o cliente quiser. E com relação à nota das outras categorias, aí são obrigatórias. São obrigatórias, exatamente. As outras modalidades, perdão. Isso. O MEI, né, o que acontece? Às vezes ele também fica com medo, né? Ah, eu vou emitir nota, daí eu vou pagar imposto. Não. O microempreendedor individual, ele pode emitir nota fiscal e ele não vai pagar nenhum imposto sobre essa nota fiscal emitida, porque o valor dele já está fixo mensal.
Agora, nas outros regimes tributários, né, nas outras formas de recolhimento de imposto, você é obrigado a emitir nota fiscal porque é sobre a nota fiscal que você vai pagar o imposto. Então, se você não emite nota fiscal, você está sonegando imposto nos outros regimes. Porque o que acontece, né? O MEI, ele é o único formato de abertura de empresa que eu estou dispensado de ter contador. Então, ele mesmo faz o controle de quanto ele fatura e ele autodeclara. Então, a Receita Federal dá boa-fé à palavra dele e ele autodeclara e ele paga aquele valor fixo mensal com emissão de nota ou sem emissão de nota. Já no outro regime tributário, ele vai emitir nota fiscal, ele vai encaminhar essas notas fiscais para o contador e sobre essas notas fiscais vão incidir os impostos. Quantos funcionários o MEI pode ter? O MEI pode ter um funcionário registrado pagando o piso da categoria, né, ou um salário mínimo, né? Não pode pagar mais que isso. Entendi. Né? E é bem interessante esse cuidado, né, com o faturamento e sempre lembrando que é bruto, porque às vezes o empreendedor pode pensar, mas eu gastei 5 mil com a mercadoria e ganhei 7. Se eu faturei 7, se eu vendi 7, o valor que conta é o 7 mil, é o bruto, independente do valor da despesa que eu tenho. Isso ele com relação às outras modalidades de empresas, existe uma limitação com relação ao número de funcionários? Não existe, Pedro. Não tem nenhuma limitação. Uhum. Então, como funciona a Rede Nacional, também uma pergunta que foi nos enviada, a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legislação de Empresas, né, chamada Rede Sim. Como é que funciona e por que ela é importante? Essa lei, Pedro, ela é lá de 2007, 11.598, a lei da Rede Sim. Até um antigo presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif, ele chamava de Rede Simples. Que a intenção dessa legislação foi o quê? Foi dizer que o empreendedor ele tem direito a uma entrada única de dados e documentos. Ou seja, um único local que ele vai, que ele registra a empresa, que ele entrega o documento e esse local compartilha as informações com os outros órgãos. Então, que haja uma integração com todos os órgãos. Quando eu abro uma empresa, envolve então a junta comercial, envolve a Receita Federal, envolve o município, envolve o estado. Às vezes dentro do município vai envolver meio ambiente, vigilância sanitária, setor da fazenda, no estado vai envolver às vezes bombeiro. Então, a gente está falando de diversos órgãos. E essa lei da Rede Sim, de simplificação, ela diz o quê? Que esses órgãos têm que conversar um com o outro. Então, o empreendedor não tem que pegar o mesmo documento, tirar cópia autenticada e levar 10 cópias autenticadas em cada local. Ele diz que ele tem direito a um único local e esse local vai validar e esse local vai compartilhar com todos. Então, é o caso do MEI, né? A legislação do MEI diz o quê? Que ele formaliza no portal gov.br/MEI e que, a partir do momento que ele está formalizado, ele já está dispensado de alvará e que o município tem que pegar esses dados dele para emitir o cadastro municipal e já ele poder emitir nota fiscal. Um outro exemplo da Rede Sim é a junta comercial. Junta comercial do estado, o empreendedor ele faz todo o processo de viabilidade para ver se naquele local é permitida aquela atividade, viabilidade de nome, faz o registro da empresa, tem o CNPJ e, dependendo do município, já tem até o alvará, tudo no processo na junta comercial. Então, é a integração entre todos os envolvidos para simplificar a vida do empreendedor. O empreendedor tem o quê? Que trabalhar com a atividade que ele presta e não ficar cuidando de burocracia do governo. Verdade. Agora, Sueli, vamos entrar um pouquinho nos problemas, né? Por que 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos? Olha, com certeza eu acredito, Pedro, que é porque não fez um planejamento a longo prazo, né? Às vezes a gente fica muito entusiasmado, né? Eu vejo o dinheiro entrando e daí eu vou gastando e vou investindo. Então, não fez um planejamento a longo prazo. Não separou a conta pessoa física da conta pessoa jurídica, então misturou as contas, né? Muitas vezes também eu não conheço o meu cliente, o meu mercado, então eu quero atirar para todos os lados. Às vezes eu posso trabalhar muito bem numa área específica, num foco e me estabelecer com isso. Então, às vezes, quando a gente quer ter tudo, a gente não tem nada.
Então, hoje em dia, cada vez mais as coisas estão ficando nichadas, né? Então, cada vez mais específicos. Então, quando às vezes se eu sou muito bom numa área, às vezes eu posso me especializar nisso ou num determinado tipo de cliente, serviço e focar. Então, para isso, eu preciso conhecer o mercado, preciso conhecer meus concorrentes. Isso tudo está ligado a planejamento. Eu acho que o planejamento, o que vai estar ligado a controle financeiro, a tudo isso, é o fundamental para o sucesso de uma empresa. Então, as empresas acabam fechando por conta disso. Existe um prazo para a empresa se consolidar e começar a ter lucro, né? O que a literatura traz aí? Pedro, isso vai depender muito da atividade, né? Porque quando a gente fala de serviço, dependendo do serviço, às vezes, você não tem muita despesa, né? Muito custo. Hoje em dia, você consegue começar a trabalhar, às vezes, da sua casa, no seu computador, com a sua internet. Então, às vezes, é um custo que você já tem, né? Então, você acaba não tendo muito custo. Então, você consegue, às vezes, já no primeiro, no segundo mês, ter lucro. Agora, a partir do momento que eu tenho que fazer um investimento, como geralmente quando eu vou trabalhar com comércio, com indústria, que eu vou ter que investir no maquinário, que às vezes eu vou ter que investir numa mão de obra qualificada, vou ter que investir no próprio fornecedor de qualidade. Então, eu preciso estudar isso melhor. Então, eu preciso ter um valor já, né? Quanto que eu preciso ter para pagar minhas contas se eu não ganhar nada? O ideal seria pelo menos 6 meses, né? Se eu trabalhar esses 6 meses e não ganhar nada, eu conseguir manter a minha empresa para ela se estabelecer. Então, isso vai depender muito da área que o empreendedor for trabalhar. E isso o planejamento já vai estar mostrando para ele. Então, o ideal, o que é? Se o empreendedor não conseguir fazer isso, ele procurar um profissional, né? Que o Sebrae tem vários cursos, consultorias que pode auxiliar nesse processo. Porque às vezes, cada um tem um perfil, às vezes, eu não gosto disso, mas eu vou contratar. Ou às vezes eu sou muito bom, eu sou muito boa na confecção de roupas, mas eu sou péssima para fazer um controle de caixa, para fazer um planejamento, a parte burocrática, para formar preço de venda, para cobrar o meu cliente. Não sei mexer com rede social. Eu posso arranjar um sócio que seja bom nisso, ou eu posso contratar profissionais que sejam bons nisso. Mas o que eu preciso entender é o que é, no que eu sou bom e no que eu, digamos que eu tenho deficiência, e ter essas pessoas ao meu redor, seja como profissionais contratados ou seja como sócio. Para isso, eu preciso conhecer a minha realidade, preciso conhecer o meu mercado. E assim, a gente sabe que a concorrência é grande e a experiência na administração é pouca, né? Acontece das empresas fecharem, por exemplo, para mudar a forma de tributação. Não, optei por um caminho e descobri que, na verdade, deveria ter seguido por outro. Com certeza. Mesmo porque quando a gente fala de tributo, imposto, regime tributário, o regime tributário no nosso país, tirando o microempreendedor individual, que realmente é uma política pública de sucesso no sentido que é simples compreender o processo, os outros regimes tributários, eles já são mais complicados de compreender. Então, muitas vezes, a empresa pode sim fechar porque está no regime tributário que não favorece a sua área, né? Às vezes eu tenho muita despesa, por exemplo, eu tenho muito custo, então se eu tivesse no regime do lucro real, eu conseguiria lançar todos esses custos e pagar menos imposto. Então, outra questão bem interessante não é porque eu também abri uma empresa num regime tributário, como eu abri uma empresa no Simples Nacional no primeiro ano, porque ela é mais simples de eu compreender. Mas depois de um ano que eu abri, eu já tive movimentação, então eu já tive um estudo e uma prática de um ano. Posso fazer um estudo tributário desse um ano para ver se eu, estando no regime de lucro presumido ou de lucro real, se eu pagaria menos imposto. Então, o estudo tributário, ele é interessante ser feito todos os anos, porque dependendo quanto for o meu custo, quanto for o meu faturamento, eu posso pagar menos imposto mudando a forma tributária. Então, isso acontece sim, e é bem interessante. E também acontece, Pedro, às vezes os empreendedores têm medo de crescer. Às vezes, né, o MEI, eu não quero sair do MEI porque daí eu vou complicar a minha vida, porque daí a partir do momento que eu saio do MEI eu vou ter que ter um contador, eu vou pagar um imposto maior, eu vou pagar um INSS maior, mas às vezes tu sair do MEI vai te dar uma oportunidade de crescer no mercado, então faturar mais, ter acesso a novos fornecedores, vender para o governo e por aí vai. Então, às vezes, o que eu preciso é
conhecer o meu custo, o meu faturamento, com base nisso, se eu quiser crescer, eu fazer um estudo, porque sim, se eu vou ter um aumento de imposto, um aumento de custo, eu vou ter que ou diminuir o meu custo do meu produto, do meu serviço, ou vou ter que aumentar o meu preço, do meu custo, do meu serviço. Mas eu posso fazer isso gradualmente, de maneira que o meu cliente nem sinta. Então, isso tudo vem através do estudo. Errar é humano e faz parte do processo. Você citou a questão de não dividir as contas, né, pessoais da empresa e tal. Que outros erros comuns você percebe na sua experiência que os empreendedores cometem nesse início aí de carreira? Às vezes, pegam acesso a linhas de crédito, né? Então, às vezes, a juros muito altos. Então, dependendo o capital que se tem, essa linha de crédito, ela pode ser muito alto, né? Então, tem que ver realmente, às vezes o empreendedor também abre logo a empresa e não precisa de um financiamento ou de uma linha de crédito, mesmo assim ele pede. E depois ele paga, às vezes, taxa de juros absurdas e gasta, às vezes, esse dinheiro, às vezes, com a pessoa física ou com gastos desnecessários e depois ele se perde aí nesse emaranhado de dívidas. Outras questões, uma aquisição de estoque muito grande. Às vezes ele vai lá e compra muita mercadoria, muito produto e daí ele fica com estoque ali que vence, que ele perde e que daí vai perdendo o valor de mercado. Então, ele tem que realmente comprar o que ele precisa. Ele também, às vezes também eu quero ter um local ideal, às vezes gasta todo eu já vi muitas empresas fazerem todo um investimento de um custo com aluguel, mas às vezes eu não sei nem quanto que eu vou faturar e eu já começo o meu negócio com um investimento muito alto com empréstimo, que não era um capital próprio. Então eu já começo com dívida. Então, e eu não sei quanto que eu vou ter rendimento. E eu não fiz um estudo de mercado para ver quando que eu vou ter esse faturamento de volta. Então, geralmente, são essas questões que às vezes prejudicam o empreendedor. Às vezes ele tem um baita negócio, uma baita ideia e ele é bom, mas ele acaba se perdendo. Ou, aquilo que eu falei, eu acho que no início, né? Eu vejo muito dinheiro entrando, eu me animo, me empolgo e às vezes a gente tem muita questão de sazonalidade, dependendo da região, dependendo, às vezes também tem a questão do próprio produto, e daí eu me empolgo, acho que eu vou manter isso e eu não mantenho, e daí eu acabo quebrando. Contratar amigos, Sueli, amigos e parentes, né, que sem qualificação muitas vezes é um problema, né? Com certeza, né? Às vezes são dois problemas, né? Porque isso às vezes prejudica a sua empresa e vai prejudicar uma relação pessoal, né? Então, se você for trabalhar com alguém que você conhece, seja como sócio ou como contratação, realmente essa pessoa tem que ser qualificada, né? Ou, se ela não for qualificada, tem que estar claro para você que ela não está qualificada e que você vai ter que ensinar. E também tem que ficar claro para ambas as partes que se isso não der certo, que fique tudo bem. Então, tudo que é conversado, depois não sai caro, né, Pedro? Então, todas as regras do negócio, eles têm que estar muito bem alinhados. Mas o ideal é que realmente haja conhecimento, haja sintonia e que realmente haja qualificação. Porque senão depois pode ficar uma situação realmente muito complicada. Desagradável, né? Bem, informações importantes que fazem toda a diferença. Estamos de volta e hoje recebendo a consultora do Sebrae, Sueli Lira. Sueli, você falou no bloco anterior do medo de crescer, né? Por quais motivos isso acontece? Então, Pedro, com certeza o medo de crescer por causa da burocracia que muitas vezes o empreendedor não compreende o que vem depois, né? Então, eu começo como microempreendedor individual, que eu consigo entender todo o processo. Então, eu consigo compreender, né, que eu vou pagar todo dia 20, qual o valor, qual o meu custo, o que está envolvendo. E já quando eu desenquadro do MEI, né, porque é interessante também a gente falar que casos que eu posso desenquadrar do MEI, né? Eu posso desenquadrar do MEI se eu incluir alguma atividade que não seja permitida, porque hoje o MEI tem 460 e poucas ocupações que são permitidas, então não são todas as ocupações que são permitidas. Eu posso desenquadrar porque eu estou pagando mais do que um salário mínimo ou o piso da categoria para o meu funcionário. Posso desenquadrar porque eu incluí um sócio,
Posso desenquadrar porque eu abri uma filial, né? Então eu estou expandindo o meu negócio. Então, o que acontece? A partir do momento que eu desenquadro, eu tenho algumas obrigações. Essas obrigações são o quê? Antes eu não era obrigada a emitir nota fiscal para tudo. Agora, a partir do momento que eu desenquadro do MEI, que eu migro para outro porte de empresa e outro regime tributário, sou obrigada a emitir nota fiscal de todas as mercadorias e serviços que eu prestar, porque sobre essa nota fiscal é que eu vou estar pagando o meu imposto, então eu não vou saber quanto que eu vou pagar de imposto, então esse medo, às vezes, de não saber exatamente quanto que eu vou pagar de imposto. Eu sou obrigada também a ter um contador responsável pela minha empresa, né? Então, eu vou ter um custo com um contador e, claro, que daí o contador é importante que seja da confiança do empreendedor e que ele possa usar esse serviço da melhor forma possível, mas, claro, ele tem mais um custo. E ele também, o INSS, que ele pagava antes, que era 5% como MEI, passa a ser 11%, então que vai para R$100 e poucos. Então, ele tem todo esse acréscimo de valor e acréscimo até de processos. Então, ele acaba tendo medo de crescer. Só que esse medo de crescer, às vezes, impossibilita ele atingir novos mercados. Às vezes, com certeza, quando você cresce a sua empresa, você muitas vezes vai conseguir ir atrás de outros fornecedores, ampliar o seu mercado, vender para outros municípios, outros estados, aumentar até o leque de produtos, serviços, ter outros funcionários trabalhando com você. Às vezes, vamos lá, exportar, importar. Então, esse medo impossibilita daí o empreendedor. E isso daí acaba... se eu fico sempre no mesmo faturamento, quer dizer que eu não estou crescendo. A gente sabe que a inflação, tudo está aumentando. Então, eu tenho que aumentar o meu faturamento. Então, eu tenho que crescer. Então, é importante o empreendedor não ter medo de crescer e sim procurar todos os meios que, né, por profissionais, pelo Sebrae, para ele crescer de forma consciente e planejada. Que com certeza daí vai ter tudo para dar certo. Vamos falar um pouquinho mais sobre os custos para cada uma das modalidades, que eles são diferentes, né? Perfeito, Pedro. Então, o MEI, o custo para abrir é zero. Então, né, a única modalidade que o custo é zero e também que não precisa ter um contador responsável e dele só tem um custo fixo mensal no valor de R$60 e poucos. Então, inclusive, pela legislação, pela Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é onde tem a legislação do MEI, diz que nem os alvarás, custos, alteração, cadastro, nada pode ser cobrado pelo município, pelo Estado. Às vezes tem municípios que ainda cobram, tá? Indevidamente, porque, né, na legislação, a Lei Complementar 123, ela foi aí equiparada à Constituição Federal de 88, como uma premissa, né? Então, o custo dele é zero, apesar de ter alguns municípios que ainda cobram, né? Já se eu for abrir outro porte de empresa, então eu vou abrir um empresário individual ou vou abrir uma sociedade limitada unipessoal com registro na junta comercial, então eu vou ter um custo, né? Para a abertura de empresa na junta comercial, que hoje está em torno de R$160, tá? Uma taxa DARI que eu pago para registrar essa empresa na junta comercial. Além disso, daí eu vou ter custo com os alvarás do município, que daí isso vai depender de acordo com a atividade e com o município, então eu vou ter um custo aí, né? Não sei se eu vou precisar de um alvará sanitário, alvará de bombeiro, alvará do meio ambiente, alvará do próprio município, então os alvarás vai depender muito da minha atividade, da minha metragem quadrada, mas a gente sempre joga aí, né, uma média de mercado, separar uns R$500, R$600 para uma média aí de custo de alvará. Mas isso vai depender muito de município para município e da atividade. Além disso, eu vou ter custo daí também uma taxa de inscrição estadual, que é em torno de R$120, se a minha atividade for de comércio e indústria. E eu vou ter um custo daí com um contador, porque daí esse processo de formalização de empresa, geralmente é um contador que faz, ele vai cobrar um honorário, né, para fazer esse procedimento de registro na junta comercial, na prefeitura e no estado. Também vou ter um custo com um certificado digital, que daí, quando eu não abro a empresa porque o MEI eu formalizo no portal do governo, então eu não preciso de certificado digital. Se eu for formalizar na junta comercial, eu já vou precisar ter um certificado digital dos sócios, cada sócio vai ter o seu para assinar, então vai ter um custo de certificado digital em torno de R$150. E depois eu vou precisar de um certificado digital da empresa, também que vai ser em torno de R$200, R$250. Vamos falar um pouquinho sobre a Lei de Liberdade Econômica, em que ela implica aí para os empreendedores?
Ótimo, ótima pergunta, Pedro. Essa lei ela é muito recente, né? A gente falou aqui desde o primeiro bloco aí da lei da Rede Sim, que é a lei 11.598 de 2007, que fala sobre a integração de todos os órgãos. A gente falou aqui da lei complementar 123 de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, é como se fosse a Bíblia da micro e pequena empresa, então que traz todas as regras, impostos, deveres, direitos da micro e pequena empresa no nosso país, que está lá, a legislação do microempreendedor individual. E nós temos a lei mais recente, que é a Lei 13.874 de 2019, que é conhecida como Lei da Liberdade Econômica. E ela trouxe uma inovação que nós não tínhamos no nosso país. O que acontece? Né? O nosso governo ele estudou as 50 melhores economias do nosso país, do mundo, né? Sobre desenvolvimento econômico. E nas 50 melhores economias do mundo, eles aplicavam o quê? Que existe uma tabela considerada de baixo risco, de atividades consideradas de baixo risco, uma tabela de atividades consideradas de médio risco e uma tabela de atividades consideradas de alto risco. E as de baixo risco, elas são dispensadas de alvará. Então, a gente não existia isso até 2019. Então, antes, para uma empresa funcionar, qualquer tipo de empresa, inclusive se eu for abrir uma empresa com o endereço da minha residência, só para fins de correspondência, né? Porque eu não vou ter um exercício de atividade lá. Por exemplo, eu moro num apartamento e tenho a empresa registrada com o endereço da minha residência, porque eu não exerço atividade lá. Então, independente da atividade e do local, se eu tinha local ou não, toda empresa precisava ter um alvará, que é uma autorização do poder público, né? Do município, dizendo, olha, aqui você pode funcionar com a sua empresa. E com a Lei da Liberdade Econômica, ela disse, não, todo município tem que ter uma tabela que seja de baixo risco, ou seja, dispensada de qualquer ato público, de qualquer autorização e alvará. Então, eu tenho o meu CNPJ aberto e eu já posso funcionar. Então, ele parte da premissa da boa-fé da palavra do empreendedor. Então, a partir do momento que ele abre o CNPJ, ele já pode funcionar, ele não precisa ir lá na prefeitura, levar documento, pedir a liberação. E ele já pode estar trabalhando. Dessa maneira, eu deixo o empreendedor, de vez de ficar perdendo tempo com burocracia, ele já pode funcionar. E a Lei da Liberdade Econômica também trouxe que o município também deve ter uma tabela de médio risco, né? E essa médio risco é como? Ele entrega uma autodeclaração e daí, mediante essa autodeclaração, ele tem um alvará emitido. E daí, ao alto risco, daí geralmente tem um impacto, né? Ele tem que ter a vistoria prévia de todos os órgãos. Quando a gente fala dispensado de alvará para o baixo risco, em todos os quesitos, vigilância sanitária, meio ambiente, bombeiro, ele está dispensado, ele pode funcionar. Então, isso é algo realmente disruptivo dentro do nosso país, né? Porque culturalmente a gente sempre precisou de um carimbo, né? De um documento para poder funcionar. Então, está se dando boa fé a palavra do empreendedor, está deixando ele trabalhar e empreender. As certidões negativas, elas são importantes quando, como é que funciona esse processo de certidão negativa? Então, certidão negativa, Pedro, ela é bem importante porque, às vezes, né, mais recente, né, o governo editou aí a legislação do Pronamp, um exemplo, né, que é uma linha de crédito, é um programa de linha de crédito voltado para micro e pequena empresa, que ele é muito bom, inclusive a menor taxa de juros, com carência aí de 1 ano. Então, realmente, uma linha de crédito que auxilia o empreendedor, né? Mas, por exemplo, eu ter acesso a essa linha de crédito, né, é através dos bancos. Os bancos vão querer saber o quê? Se eu estou com todos os meus impostos em dia. E para eu saber se eu estou com todos os meus impostos, cadastros em dias, o banco vai pedir as certidões negativas de débitos. Então, a gente tem as principais aí, que é a nível federal. Então, para saber se eu estou com todos os meus impostos em dia, com Simples, com a guia DAS do MEI, né? Se eu não tiver, eu já não vou ter a certidão negativa federal. Certidão de débito, a federal ela é conjunta com o INSS. A certidão negativa de débito do município, que eu preciso estar regular com o meu município. A certidão negativa do FGTS, para saber se eu estou regular com todo o meu cadastro, né, se eu tiver funcionário. Então, e a certidão negativa do Estado, para saber se eu estou com cadastro regular no Estado. Para eu ter acesso à linha de crédito, se eu quiser vender para o governo, então participar de algum processo licitatório, eu preciso também ter essas certidões negativas. Então, elas comprovam que eu estou regular
em todos os âmbitos. Então, elas dão a garantia para quem for contratar. Às vezes, nem só o órgão de governo, às vezes as empresas pedem isso também. Então, para saber se eu estou regular com todos os meus débitos. Queria, aproveitando só, voltando só um pouquinho ali na questão da lei da liberdade econômica, eu esqueci de falar, Pedro, que o MEI, ele foi designado pela resolução CGSIM 59, que é o Comitê Gestor de Simplificação, que todo MEI é considerado de baixo risco. Então, o MEI está dispensado de alvará. No certificado dele de condição de microempreendedor individual, já sai a dispensa dele de alvará. Então, mas mesmo assim, né, a gente estava falando ali das certidões negativas, ele precisa estar com as... Em dia com tudo, né? Até ele precisa estar em dia com tudo, por quê? Porque também, se ele quiser ter acesso a algum benefício da Previdência, ele precisa estar com aquela guia DAS paga em dia. Às vezes vai precisar de um auxílio maternidade, ou acesso ao auxílio reclusão, ou acontecer algum acidente, ele precisa estar todo em dia pagando certinho para ele ter acesso a tudo isso. Sueli, nem sempre as coisas acontecem tão rápido quanto a gente imagina, né? Como você vê essa questão do imediatismo desses empreendedores emergentes? É verdade, né? Às vezes eles se animam muito, né? Então, hoje, empreender, todo mundo às vezes tem essa vontade de empreender e às vezes não para pensar, para analisar ou para planejar. Quando eu falo planejar, às vezes não precisa ser, né? Não precisa ser só um planejamento no formato, às vezes, por um consultor, por Sebrae. Mas eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que saber. Então, eu tenho que saber o que eu quero entregar com o meu produto, com o serviço. Quem eu quero atender, quem eu quero atingir, qual o lucro que eu quero obter, qual é o meu, muitas vezes, né? Às vezes eu quero realizar algo pessoal, então o que isso vai me trazer com realização pessoal? Ou às vezes, eu preciso empreender porque eu preciso de uma renda por necessidade. Então, o que eu preciso fazer para atender essa necessidade? Então, o imediatismo, às vezes, ele faz o empreendedor quebrar, porque ele não planeja, ele não conhece o mercado, ele não conhece da atividade que ele está exercendo e, às vezes, ele se frustra. Então, ele acha que, muitas vezes, ele não serve para empreendedor porque, às vezes, ele testou alguma coisa que não deu certo. Mas eu falo por experiência própria. Eu, quando tinha 19 para 20 anos, eu fiz isso. Eu trabalhava na Renner e daí eu peguei e saí da Renner, porque eu tinha recebido um valor bem baixo, mas eu achava que com aquele valor eu não planejei. Eu simplesmente olhei para aquele valor, uma amiga tinha uma loja e ela falou, com esse valor tu consegue comprar a minha loja e tu consegue trabalhar e tu vai ter tanto de lucro por mês e tu consegue. E eu não planejei, no mês seguinte eu saí. E comprou? E comprei a loja, usei todo o dinheiro para comprar a loja. Ou seja, eu não planejei como que eu ia comprar o estoque depois, quando acabasse aquele estoque. Ela me levou até os fornecedores que ela tinha na época. Então, eu só conheci os fornecedores dela, mas eu não fui atrás de novos fornecedores. Eu não vi se os fornecedores que ela me passou eram os melhores. Era uma loja de artigo de decoração. Então, eu não vi os meus concorrentes para ver se eles estavam aplicando os mesmos preços. Se o meu produto era bom, por que alguém ia comprar aquele meu produto? Eu simplesmente fui de cabeça. Não estudei qual era a natureza jurídica que eu ia abrir, qual era a melhor forma, regime tributário. Eu simplesmente fui imediatista lá com meus 19 para meus 20 anos, que faz um bom tempo isso. Então, eu fui imediatista. Por quê? Eu queria empreender, não sabia como, surgiu a oportunidade e eu não parei para pensar e não parei para planejar. E fui lá, em menos de 6 meses, quebrei. Além de ter gasto todo o dinheiro, eu ainda fiquei com uma dívida, né? Então, além disso, saí desse negócio com uma dívida. E eu tinha começado a faculdade de contabilidade naquele semestre. Nossa. Olha só, olha o tapa de luva, assim, né? Sim. E comecei a faculdade de contabilidade naquele semestre. E daí eu comecei, né? Claro que a faculdade de contabilidade não exatamente, né, te ensina a empreender, mas tu consegue ver várias questões de administração dos pequenos negócios. Então eu comecei a ver, e daí eu comecei a ver cursinhos e comecei a estudar. Daí eu vi tudo que eu tinha feito de errado da primeira vez. E graças a Deus, da segunda vez, que não foi muito tempo depois, inclusive antes de terminar a faculdade de contabilidade, eu já tinha aberto outra empresa. Mas daí com tudo planejado, com tudo, não com... Engrenou.
Engrenou, graças a Deus, vai fazer aí 14 anos e com muito sucesso, graças a Deus. E quanto, no mínimo, né? Existe a questão do capital de giro, quanto que eu preciso ter a mais, além daquilo que eu vou já investir, para ter uma segurança e saber que se eu me apertar, eu vou dar conta do recado? O cenário ideal, Pedro, seria pelo menos 6 meses dentro do valor. 6 meses do seu faturamento? 6 meses do meu custo. Do custo. Né? Às vezes eu posso até abrir na minha casa, mas às vezes eu vou ter um custo com celular, com internet, às vezes eu vou usar um sistema, então vou ter um custo com sistema. Então, assim, pelo menos o valor que eu tenha que ter para manter o meu custo 6 meses sem eu ganhar nada. Pelo menos isso. Por quê? Se eu não ganhar nada, eu vou conseguir me manter nesses 6 meses para me estruturar, né? Então, e se eu ganhar, claro que daí vai depender ali do teu planejamento, quando que tu já pretende ter um faturamento, daí isso já vai conseguir te cobrir. Mas o ideal e se eu não tiver isso, que eu comece o meu empreendimento, às vezes as pessoas pensam, mas eu preciso sair da empresa, porque às vezes eu estou trabalhando como funcionário de uma empresa. Eu preciso sair da empresa para empreender? Não, eu posso iniciar também estando como funcionário e começar a empreender, né, paralelo, começar até ter certeza que é realmente isso que eu quero e que eu vou conseguir tocar isso no mercado antes de sair, às vezes, da minha segurança, né, que é o meu emprego. Então, eu posso testar, eu não preciso largar tudo para empreender, eu posso começar isso paralelamente. Eu fiz isso na segunda empresa que eu abri, eu estava trabalhando, o que eu fiz? Daí eu reduzi a minha carga horária, que eu trabalhava numa empresa 8 horas, né, era o dia inteiro, eu reduzi minha carga horária. Eu comecei a trabalhar 6 horas, mas daí era das 7 da manhã a 1 da tarde. Então, das 7 a 1 eu trabalhava numa empresa, então eu tinha ali o meu valor, né, o meu salário mensal, porque eu não tinha conseguido juntar dinheiro. Então, eu fiquei eu acho que 8 meses, não sei se foi 6 ou 8, não lembro ao certo. Fiquei trabalhando nessa empresa, né? Então, eu trabalhava das 7 a 1. Daí, depois das 2 às 8, eu trabalhava já na minha empresa que daí eu comecei a partir da contabilidade. Então, comecei a ir atrás de cliente. Até eu conseguir um cliente ali, demorou 2, 3 meses. Daí, depois de 6 meses, eu já estava ali com 10 clientes. Então, eu já conseguia me manter, já conseguia manter todo o meu custo e já tirar um valor para mim. E daí, comecei a pegar a consultoria. Daí, foi onde eu larguei o meu emprego fixo. Então, eu comecei a empreender, realizar o meu sonho de ser empreendedora, mas eu ainda estava ali como carteira assinada, como CLT. E é uma segurança, né? Já é uma segurança. E não me impediu, né? Pelo contrário, me deu a segurança para conseguir empreender, já que eu não tinha um valor, né, guardado. Então, eu falo para você que quer empreender, não deixa de realizar o seu sonho, mas faça isso com segurança, que é com planejamento. Você não largue o seu emprego com carteira assinada. Faça isso paralelamente. Então, para você conseguir fazer isso com segurança. Sueli, muito obrigado por dividir o seu conhecimento conosco. Tenho certeza que tem muitos empreendedores e futuros empreendedores que estão acompanhando e agora acredito que já estejam com um pouco de menos medo de investir nos seus sonhos. Obrigado e muito sucesso aí nos seus projetos. Muito obrigada, Pedro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir, espero voltar logo. E para você que nos acompanha, continue ligado que em breve vamos trazer mais assuntos importantes para quem pensa em abrir uma empresa. Um forte abraço e até breve.